muchachos, como estão? Hoje nós vamos estudar as diferenças entre português e espanhol. Todos nós sabemos que português e espanhol são línguas muito próximas porque têm a mesma raiz, o latim. No entanto, essas línguas apresentam diferenças significativas no campo léxico ou no campo do vocabulário. É o que nós chamamos de divergências léxicas ou estudo dos héteros. Fácil. Basta lembrar que o prefixo hétero significa diferente e depois trabalhamos a etimologia da palavra. São 5 os héteros que nós vamos estudar e que o vestibular cobra bastante. Vejamos o primeiro. Heterográficos. O prefixo hétero significa diferente, como eu já tinha dito. Gráfico significa grafia ou escrita. Portanto, os heterográficos são todos os vocábulos que em português e espanhol se diferenciam quanto à escrita. Vejamos alguns exemplos. Na palavra cabeça, em português é escrita com C cedilha, mas em espanhol nós grafamos com Z, porque em espanhol não existe C cedilha. Já na palavra professor, é importante lembrar que em português grafa-se com SS, mas em espanhol nós vamos grafar apenas com um S, porque em espanhol não existe o S dobrado, como acontece em português. Também percebemos facilmente a diferença da grafia na palavra escola. Em português, escrevemos escola, mas em espanhol escreve-se escuela. Aparece um ditongo para vocês. Ainda, na palavra trabalho, nós podemos perceber que em português grafa-se com LH, mas em espanhol grafamos com a letra J. Para finalizar os heterográficos, nós temos a palavra estrela. Em português grafamos apenas com L, mas em espanhol grafamos com 2 L's. O próximo hétero, e também bastante cobrado nos vestibulares, é o heterofônico. Hétero, diferente. Fônico, pronúncia ou som. Vejamos então. Palavras heterofônicas são aquelas que apresentam diferença quanto à pronúncia. Vejamos também alguns exemplos para clarear. Aí nós temos, em português, a palavra esposa. O S tem o som de Z intervocálico. Em espanhol, mesmo S sendo intervocálico, apresenta um som diferente do português. Em português falamos esposa, em espanhol falamos esposa. Outro exemplo bastante comum nos vestibulares é com a letra J. Em português nós falamos juntos, em espanhol nós falamos juntos, porque o J apresenta o som do R em português. Também podemos confirmar que em português nós temos zodíaco e em espanhol nós temos a pronúncia de zodíaco. Cuídate. Tenemos também los heterogenéricos. Os heterogenéricos são as palavras que em português e espanhol se diferenciam quanto ao gênero. Basta lembrar que gênero é a diferença entre o masculino e o feminino. Mas alguns acham que todas as palavras que pertencem a um gênero em português, no espanhol, têm gênero diferente. Não é isso. Algumas palavras que em português são masculinas, em espanhol são femininas. Por exemplo, em português, o substantivo sal é masculino. Em espanhol, o substantivo sal é feminino. Em português, o substantivo desordem é feminino, mas em espanhol, o substantivo desordem é masculino. Portanto, também precisamos lembrar dos artigos lá para substantivos femininos, el para substantivos masculinos. Temos ainda a árvore em português, em espanhol, el árbol, substantivo masculino. Cuidado com essa palavra, também muito cobrada nos vestibulares. Em português, temos a palavra origem, substantivo feminino, mas em espanhol, origem é um substantivo masculino. Vale lembrar, heterogenérico e regra de eufonia são assuntos e conteúdos completamente diferentes. Além dos heterogenéricos, nós temos também os heterotônicos, o que também pode causar muita confusão para vocês. Cuidado! Heterotônicos são as palavras que se diferenciam quanto à sílaba tônica. Portanto, se nós soubermos a etimologia da palavra, tudo fica muito fácil.
Vejamos alguns exemplos de heterotônicos. A palavra limite, em português, é uma palavra paroxítona. Portanto, a sílaba tônica é a penúltima. Mas, em espanhol, a palavra não é limite, é límite. Portanto, uma palavra proparoxítona. O que é que nós percebemos? Que as palavras são muito parecidas, no entanto, a sílaba tônica é diferente. É muito fácil o vestibular pegar vocês. Cuidado! Heterofônico é a diferença entre português e espanhol quanto à pronúncia. Heterotônico é a diferença quanto à sílaba tônica. Vejamos mais alguns exemplos. A palavra oxigênio em português apresenta a sílaba tônica G. Mas em espanhol, a palavra oxigênio apresenta a sílaba tônica diferente. Portanto, falamos oxígeno. Basta observar onde está o acento. A palavra nível em português é uma palavra paroxítona, mas em espanhol é uma palavra oxítona. Não falamos nível, falamos nivel. Nesse caso, é importante sabermos a acentuação gráfica, porque há palavras que não levam acento, o que pode nos confundir. Democracia. Esta palavra é muito comum nos vestibulares. Em português, falamos democracia. A sílaba tônica é a penúltima, si. Mas em espanhol, falamos democracia. O mesmo serve para burocracia. Não se olvidem. Atmosfera em português, sílaba tônica, fé. Em espanhol, sílaba tônica, mos. Fica fácil, nesses casos, por conta da presença do acento. Mas, certamente, aparecerão no vestibular palavras sem acento. Portanto, precisamos mais uma vez lembrar que português e espanhol apresentam, sim, diferenças significativas. Vale conferir a acentuação gráfica. Aí, finalizando, nós temos um assunto conhecido de vocês, são os heterossemânticos, que também aparecem nos livros, internet, nos módulos, como estudo dos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São os falsos amigos. São aquelas palavras que se parecem muito no português e espanhol. No entanto, apresenta diferenças muito fortes de significado ou sentido. Temos várias palavras heterossemânticas e, por isso, o vestibular exige bastante de vocês. Vale ressaltar que os vestibulares cobram os heterossemânticos dentro das questões de vocabulário. Só para lembrar, quando vocês estiverem com um hispanohablante, evitem falar coisas do tipo embaraçada, que não é, como no português, confusa, embaraçada é grávida. Cuidado com a palavra saco, em espanhol é paletó. Cuidado também com a palavra todavia. Essa sim vai cair mais uma vez. Todavia em espanhol significa ainda. Cuidado, não é a conjunção adversativa como aparece em português. Vamos agora aos exercícios para confirmar o que foi dito antes? Uma questão bem bacana e que novamente será cobrada é quanto aos heterofônicos. A pergunta é: la palabra cuya pronunciación en español difiere de la del portugués es. A questão pede qual é a palavra que em português e espanhol apresenta a pronúncia diferente. Apenas estamos procurando a que apresenta a pronúncia diferente. Temos bebida, sabor, assegurar, países e qualidades. Qual é a resposta? Claro, países. Já sabemos que o S do espanhol não tem o som, mesmo que entre vogais, dizer. Bom, mais uma questão muito interessante, porque os vestibulares cobram muito, é a seguinte. La palabra lenguaje tiene el mismo género que. É fácil lembrar que toda palavra terminada em AJE, seguida ou não de S em espanhol, é masculina. Portanto, agora nós vamos procurar qual dessas palavras é masculina. Temos alarma, origen, sangre, miel. Se você conferir no nosso jornal, você vai perceber que a palavra correta é origem. É importante que vocês confiram as demais questões no site e no jornal. É importante também saber que espanhol vale muito e conta muito no vestibular. Muita sorte para todos e hasta la vista!